Queridos irmãos do canal Mergulhando na Palavra com o pastor Wesley José, eu sou o pastor Saulo Amorim, pastor da Assembleia de Deus em Alfenas, e estou aqui para compartilhar com você uma meditação da Palavra de Deus. E quero ler com você o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Onde se diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Queridos, todos nós conhecemos a história de Abraão, esse homem de Deus que foi chamado aos 75 anos para ser pai de uma grande nação. Deus o chamou quando ele estava na cidade de Ur dos Caldeus, fazendo para ele 3 promessas: uma promessa pessoal, uma promessa nacional e uma promessa universal. Deus disse a ele: eu engrandecerei o teu nome e far-te-ei uma nação. O Senhor faz uma promessa pessoal de engrandecer o nome dele e faz uma promessa nacional de fazer dele uma grande nação, e também Deus faz a ele uma promessa universal quando a ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Este homem, aos 75 anos, casado com Sara, de 65 anos, e estéril, ele ouve a palavra de Deus e ele, pela fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele obedeceu a chamada de Deus na sua vida e ele saiu da sua terra, indo para uma terra desconhecida que Deus lhe mostraria. O tempo passou na vida de Abraão. Abraão já está com quase 100 anos e ainda não tem o herdeiro da promessa, ainda não viu aquele que o Senhor tinha prometido a ele. Mas diz a Bíblia, o texto que nós lemos, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. O que fez Abraão crer na promessa de Deus? Primeiro, Abraão, ele creu na promessa porque ele entendia que o tempo não é um problema para Deus. Versículo 18 do capítulo diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E o versículo 20 que nós lemos diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Abraão entendia que Deus, ele é um Deus eterno, que não está preso ao tempo, e as suas promessas não desvaloriza e nem se desfaz no decorrer do tempo humano. Abraão, ele é temporal, ele passa, mas Deus é eterno. E Abraão cria na eternidade de Deus. A Bíblia diz em Salmos de número 90, versículo 2: antes que os montes nascessem e se formasse a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Ele não está preso ao tempo, ele é Senhor do tempo. E sendo ele Senhor do tempo, a qualquer tempo da nossa existência, ele é poderoso para cumprir com a sua promessa. Segundo, Abraão entendia que a morte não é um problema para Deus. Abraão entendia, mesmo que ele morresse, Deus era poderoso para levantá-lo da sepultura e cumprir na vida dele a sua promessa. É o que diz o versículo de número 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse.
Abraão entendia que ele estava velho, a morte poderia chegar, mas o Deus Todo-Poderoso tinha poder para levantá-lo da sepultura e cumprir com a promessa. É por isso que tempos mais tarde, quando Isaque já é um rapaz e Deus pede a Abraão para sacrificá-lo em holocausto no Monte Moriá, Abraão obedece, porque ele sabia que Deus tinha poder para levantar Isaque novamente da sepultura e assim a promessa de Deus na sua vida seria válida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Abraão entendia que a morte não era um problema para Deus. Terceiro, Abraão creu, porque ele entendia que a fragilidade física de Abraão também não era um problema para Deus. Olha o que diz o versículo 19: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Abraão estava fragilizado no seu corpo, assim como também Sara, mas Abraão cria que a fragilidade do seu corpo e do ventre de Sara não era um problema para Deus, mas Deus era poderoso para vir e renovar as suas forças, cumprindo aquilo que diz em Isaías 40, versículo 29, ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Abraão entendia que Deus era poderoso para fazer novas todas as coisas na sua vida. E por último, Abraão cria em Deus, porque ele entendia que a impossibilidade humana não é um problema para Deus. Versículo de número 21, estamos certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão entendia que a impossibilidade humana é uma oportunidade para Deus operar um milagre, como de fato Deus fez. Abraão aos 99 anos, Sara aos 89 anos, eles se tornam pais de Isaque, o filho da promessa. A impossibilidade humana não é problema para Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e diz ainda mais que Deus ele deposita o seu tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória não seja do receptáculo, mas seja do doador. Querido, você que entrou nesse canal, você que está ouvindo esta mensagem, quem sabe o tempo passou na tua vida, quem sabe a morte está se aproximando e a fragilidade humana tem mostrado a impossibilidade de algo ser realizado na sua vida. Eu quero profetizar na tua vida esta palavra, que Deus é o Deus do impossível. Quando Abraão, ele recebe a visita dos anjos do Senhor, que diz para ele que no tempo determinado da vida, Sara conceberá e dará luz ao filho. Sara está atrás da porta da tenda, ouvindo a conversa, e ela ri em seu coração, porque ela diz: eu estou velha, o meu Senhor já está velho, e é impossível ter filho. Pelo que o anjo do Senhor chama Sara e diz: Sara, por que riste? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Querido, não há impossível para Deus. A impossibilidade está no campo humano. Deus é o Deus Todo-Poderoso, que faz o que lhe apraz e faz de tudo para abençoar aqueles que nele crê. Que esta palavra fique no teu coração, que o Espírito Santo te alimente, te fortaleça com esta palavra, e que a esperança viva venha estar latente no teu coração, dizendo para você: aquilo que Deus lhe prometeu vai concretizar, porque Ele é poderoso para isso. E Deus em Cristo continue abençoando a tua vida hoje até a vinda do Senhor. Fique com Deus.